Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar a igreja a ficar de pé e abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes capítulo 13. Capítulo 13. Quem não tem Bíblia, alguém chegue aí pertinho da pessoa que não tem Bíblia e compartilhe. O título da mensagem é: Você nasceu para vencer. Amém? Somente aqueles que nasceram para vencer dêem glória a Deus bem forte. Amém. Você nasceu para vencer. Eu nasci para vencer. Juízes capítulo 13, versículo 1. Vamos ler alguns versículos. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Amém? Pode assentar e dê uma salva de palmas para o Senhor pela sua palavra. Aleluia. Amém? Meu querido, nós lemos aqui agora, no livro de Juízes, a passagem sobre Sansão. O período de Juízes, na Bíblia, fala que os hebreus, eles passaram por diferentes ciclos de estabilidades política, econômica, período de conturbação religiosa, um povo muito corrupto e devasso. Foram 300 anos de anarquia moral, religiosa e social. Alguns falam que o livro de Juízes é o livro obscuro, o lado escuro, onde o povo se afastou de Deus. O ser humano se afastou totalmente de Deus nesse período. Foi um período mais sombrio que a Bíblia Sagrada nos mostra. O povo abandonou a Deus e começaram a seguir e adorar deuses estrangeiros. Por isso Deus os entregou na mão dos filisteus e dos amonitas, que naqueles dias foram humilhados e oprimidos. Então o povo de Deus sofreu muito nessa época, por conta que se afastaram de Deus. Só que a Bíblia também diz no livro de Juízes que Deus, ele não pôde suportar sofrimento
Israel. Deus ele não suportou o sofrimento de Israel naquela época. Então Sansão foi levantado para libertar o povo dos filisteus. Só que Sansão foi diferente dos demais juízes. Quais foram os juízes que antecederam Sansão? Foram Otoniel, Eude, Débora, Gideão e Jefté. Só que Sansão ele foi um juiz diferente. Sansão ele não foi como os outros juízes. Mas por que ele não foi como os outros juízes? Porque Sansão ele foi separado, ele foi gerado, ele foi separado para Deus no ventre da sua mãe. Então Sansão ele foi diferente dos outros juízes. Amém? Até aí. Ele foi consagrado. E ele nasceu com um propósito. Ele nasceu com um propósito para vencer, para libertar o povo da mão dos filisteus. Talvez você também nasceu com um propósito. E eu creio que você nasceu e eu nasci com um propósito. Você crê nisso? E o propósito que eu e você nascemos foi passar a eternidade com Deus nos céus. Esse é o propósito para o qual nós nascemos. Passar a eternidade com Deus no céu. Aleluia. Sansão ele foi um homem de muitas conquistas. Sansão ele teve muitas conquistas e não houve na terra um homem com tanta força como Sansão. A Bíblia diz que o Espírito Santo vinha sobre ele e ele fazia coisas extraordinárias. Sansão, a Bíblia fala que ele venceu 1000 homens. A Bíblia fala que Sansão derrubou os portões de Gaza e subiu o monte andando 60 quilômetros com aqueles portões nas costas. O tamanho da força que Sansão tinha. Com a queijada de jumento ele matou 1000 homens. Sansão ele conseguiu dominar 30 raposas e tocou fogo. Então Sansão ele fazia coisas extraordinárias. Mas também Sansão ele teve um período de coisas que desagradou a Deus. Sansão ele era um vencedor, mas ele também desagradou muito a Deus. Sansão ele se prostituiu, ele se casou com mulheres que não deveriam se casar, de outros povos. Sansão ele quebrou o voto de Nazireu. Sansão ele se deitava com prostitutas. Então, essa noite o que o Espírito Santo quer nos falar é que nós temos que ser um vencedor, mas não como Sansão foi. Nós temos que vencer, mas não como Sansão. Diga para o seu irmão, temos que ser melhor do que ele. Porque Sansão ele desagradou muito o coração de Deus com as suas quedas. Sansão ele entristeceu muito o coração de Deus. E nós não podemos ser um vencedor e ao mesmo tempo entristecer o coração de Deus. Aleluia. E eu meditando nessa palavra, já faz um tempo, eu me pus a perguntar, trazendo para nossos dias e para nossas vidas, o que devemos fazer para sermos verdadeiros vencedores? Para nós não cometermos o erro que Sansão cometeu. O que nós devemos fazer para não cometer os mesmos erros que Sansão cometeu em sua vida? Porque Sansão ele foi um homem que foi projetado, ele foi consagrado, ele foi separado por Deus para ser um vencedor. E eu creio que aqui nesta noite também você foi separado, você foi projetado para ser um vencedor. Você foi separado para caminhar e ter uma vida com Deus.
Mas não podemos praticar os erros que Sansão praticou. E para que isso não aconteça, vamos ver alguns pontos nessa noite que vai nos ajudar a ter uma vida de vitória, a ser um vencedor, sem desagradar o coração de Deus. Amém? Aleluia. Pegue uma caneta para você anotar aí. Primeira coisa que nós temos que fazer para ser um vencedor e não desagradar o coração de Deus é: esteja sempre em comunhão com a igreja. Aleluia. A Bíblia nos mostra que Sansão ele cresceu em um lar aonde Deus era adorado. Sansão ele não levou muito a sério esse negócio de comunhão. Sansão ele cresceu num lar aonde a palavra, a comunhão de Deus existia. Ele tinha exemplo dentro de casa do seu pai e da sua mãe. Mas Sansão preferia caminhar sozinho. Sansão ele não procurou ter comunhão com seus pais dentro de casa. Ele não participava. E a Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que não é bom para que o homem viva só. Sansão ele sempre buscou a caminhar sozinho. Hoje nós vemos muitas pessoas que não têm comunhão com os irmãos e diz que eu ando do meu jeito. Pessoas não querem participar com a comunhão com a igreja, mas diz que esse é o meu jeito. Mas isso é o jeito errado. Está caminhando do jeito errado. Você não nasceu para caminhar só. Você está caminhando do jeito errado. Porque o que leva uma pessoa a querer estar só e solitária é a falta de humildade. O que leva uma pessoa a querer estar só e solitária é falta de humildade, falta de investimento em relacionamento, excesso de autoconfiança, mau humor, ingratidão, inveja. Isso é que leva uma pessoa a querer caminhar só, a querer estar só. Nós não nascemos para estar só. Amém? Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Por isso vemos muitas pessoas que não conseguem se levantar quando caem. Por quê? Porque caminham só. Não querem ajuda de ninguém. Se acham melhor do que os outros. Não têm humildade. Aleluia. Jesus, ele sendo Senhor dos senhores, Rei dos reis, ele escolheu andar com pessoas. Jesus, ele andou com pessoas. Ele andou com 12 discípulos. Paulo, sendo um dos maiores apóstolos, Paulo sendo um dos maiores escritores do Novo Testamento, ele andou com pessoas. Aleluia. Moisés tinha Jetro do seu lado, ajudando ali. Tinha Arão. Elias andou com Eliseu. Eliseu não desgrudava de Elias. E você? Com quem você tem andado? Com quem você tem andado? Será que você está andando com pessoas que te aproximam de Cristo? Ou você está andando com pessoas que te afastam de Cristo?
Quando uma pessoa decide andar sozinha, é porque algo está errado na sua alma. Algo precisa mudar. Quando eu quis um dia andar sozinho, é porque eu queria fazer coisa errada. E fiz muita coisa errada. Usei muita droga, usei muito crack, bebi muito. Sempre quis andar só. E por que você quer andar só? Para que você quer andar só? Porque você não quer ter comunhão com a igreja? Eu aprendi uma coisa. A luz, ela não pode se unir com as trevas. E toda vez que eu me aproximar da luz, a luz vai mostrar a minha sujeira. Talvez seja isso. Talvez você tenha uma vida de pecado escondido. Não quer ter comunhão, não quer estar perto. Porque qualquer hora vai ser revelado o seu pecado. Mas só se você agir dessa forma, isso não te faz um vencedor. O vencedor são aqueles que se humilham nos pés do Senhor. Vencedores são aqueles que se arrependem. Vencedores são aqueles que dobram o joelho e pedem a Deus misericórdia. Vencedores são aqueles que reconhecem que está errado, que precisa mudar, que precisa começar e recomeça. Esses são os verdadeiros vencedores. Nós se humilhamos para tanta gente, mas não queremos se humilhar para Deus. Quando eu usava droga, eu me humilhava para tanto traficante que você não tinha ideia. Só faltava chorar por uma pedra de crack. E hoje nós não queremos se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Mas Deus não te trouxe aqui hoje em vão. Deus, Ele escolheu você para estar aqui hoje porque Ele tem um propósito, Ele tem um recomeço para a tua vida. Você pode até dizer assim, eu vim porque eu quis. Não, eu prefiro confiar no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Espírito é que atrai. E você foi atraído essa noite para estar aqui, para ouvir essa palavra, para se arrepender e recomeçar e se tornar novamente um vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então não queira estar só. Sempre esteja na comunhão da igreja. Sempre esteja na comunhão da igreja. A maioria que está aqui sentado já faz mais de 10 anos, alguns. E se você imaginar o impacto que essa igreja causou nesse bairro, você não tem noção. Você não tem noção quanto Satanás ele tem ódio, raiva dessa igreja e de sua vida e da minha vida. O que essa igreja causou aqui nessa comunidade, nesse bairro, você não tem noção. Se você parar para refletir, quantas famílias deixaram de ser derrotadas, quantas famílias que estavam no fundo do poço e hoje são famílias vencedoras. São famílias que venceram, mas porque decidiram não errar como Sansão errou. São famílias que se arrependeram e permanecem firmes, permanecem fiéis, perseverando até o fim. Amém? Outra coisa para que nós venhamos ser um vencedor verdadeiro, não como Sansão foi, mas um vencedor de verdade, é aquele que tem uma visão e um caráter íntegro. É aquele que tem um caráter e uma visão íntegra. Juízes capítulo 13, versículo 3. Apareceu um anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tivesse filhos, porém você dará luz a um filho e ele começará a livrar Israel dos filisteus. A Bíblia não fala o nome desta mulher, mas ela é a mãe de Sansão. Mas a Bíblia não revela o seu nome. Só diz que ela era estéril
e que ela foi mãe de Sansão, e era uma mulher que tinha uma vida no altar. A Bíblia mostra que o pai de Sansão orava e o anjo aparecia para quem? Para ela. 3 vezes ele orava e o anjo aparecia para ela, porque ela tinha uma vida no altar. Aquela mulher tinha uma vida santificada, aquela mulher tinha uma vida íntegra, aquela mulher tinha caráter. Ele orava e o anjo aparecia para ela. Aí você imagina. Amém? E Sansão, ele cresceu nesse lar, aonde ele costumava ver experiências com Deus acontecer. Sansão, ele cresceu no meio disso, vendo seu pai e sua mãe orar. Ele viu experiências de Deus sendo realizadas naquela casa. Ali era compartilhado vários tipos de experiência com Deus. Era uma família que tinha temor de Deus. Mas Sansão não absorveu nada disso. Porque Sansão, ele tinha um caráter deformado. Sansão, ele tinha um caráter deformado. Aleluia. Aí você imagina hoje na igreja pessoas vendo experiências de Deus acontecer, vendo os milagres acontecer, vendo o sobrenatural de Deus acontecer, mas são pessoas que o seu caráter não muda, são pessoas que o caráter permanece deformado. Aleluia. São pessoas que preferem ter um caráter mentiroso, um caráter adúltero, um caráter prostituto, um caráter zombador, escarnecedor. Mas estão presenciando os milagres. Mas estão presenciando as coisas de Deus acontecer. Estão presenciando vidas sendo salvas. Estão presenciando milagres neste lugar. Muitas vezes estamos sendo parecidos com o povo no deserto. Não todos, mas uma pequena parte. Vendo os milagres acontecer no deserto. O povo via os milagres acontecendo. O povo via a chinela dos pés crescendo. O povo via as roupas não envelheciam. O povo via chover pão do céu, carne. E mesmo assim, o povo era incrédulo. Qual é a diferença daquele povo para nós hoje? Que estamos vendo os milagres de Deus acontecer e ainda duvidamos de Deus. Irmão, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Quando a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores, nós não é para temer a nada nessa terra. Porque nós vencemos. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Nós vamos passar por aperto, por dificuldade, mas nós temos que entender uma coisa. Jesus disse que nós somos vencedores. Como o pastor falou na escola bíblica, Jesus, ele não venceu a batalha. Jesus, ele já venceu a guerra. Ele já venceu a guerra. Só temos que permanecer agora firme e perseverante. E temos que parar de trocar Jesus por qualquer coisa. Temos que parar de trocar Jesus por qualquer coisa. Trocamos Jesus pelo copo de bebida. Trocamos Jesus pelo cigarro de maconha. Trocamos Jesus pelo pelo de crack. Trocamos Jesus pelo adultério. Trocamos Jesus pela prostituição. Por momentos de prazeres. Mas somos crentes. Nós
temos que parar com isso. Irmão, foi bem colocado na escola bíblica também, sobre o filme Rock Balboa, que o pastor falou. Não é quantas vezes nós vencemos, mas é quantas vezes nós conseguimos levar a pancada desse mundo e permanecer de pé. Jesus disse que não ia ser fácil, e não vai ser fácil mesmo não. Isso aqui não é evangelho pudim não, que você come satisfeito. Isso aqui é pancada que vem pro nosso lado. Vamos levar peia, vamos levar pancada. Vai ter aflições, vai ter momento difícil, vai ter tudo. Mas não podemos desistir de Deus e nem desacreditar na sua palavra. Temos que permanecer firme. Bate do lado direito, bate da esquerda, permaneça firme. Vai vir problema, vai vir, vai. Mas temos que permanecer firme. Nunca vimos tantos sinais como estamos vendo agora da volta de Jesus. Aí você nadou até agora, está querendo fraquejar, querendo desistir. Logo na hora que a mulher já está tendo contrações para acontecer o parto, aí você quer fraquejar. Agora é a hora, irmão, de lermos mais Bíblia, de buscarmos mais, de orar mais. Essa é a hora de irmos para cima, porque os sinais estão aí. Aleluia. Então esse era o caráter de Sansão. E não podemos trazer isso para nossas vidas, porque Sansão, ele teve uma vida de derrota. Nós não podemos trazer isso para nós. Nós não podemos aceitar a derrota em nossas vidas, porque o próprio Deus disse que nós somos vencedores. Somos vencedores, amém? Escute. Sansão ele matou 30 homens, dominou 300 raposas. Sansão também matou depois mais 1000 homens. Sansão carregou 2 portões por 60 quilômetros, mas ele não foi capaz de dominar o seu caráter. Ele não foi capaz de dominar o seu caráter. Aleluia. Deus manda dizer para nós hoje, irmão, se nós não mudarmos as nossas atitudes, se nós não mudarmos o nosso caráter, nós vamos viver uma vida de derrota. Aleluia. Se nós não mudarmos uma vida, se nós não mudarmos o nosso caráter, sabe o que é que está preparado para nós? Mateus capítulo 3, versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Essa é uma palavra que é para nós tremer, irmão. É uma palavra para a gente parar, para meditar e tremer. Se nós não buscarmos se esforçar para mudar, nós vamos ser cortados. Amém? Glória a Deus. Todos os juízes governaram 40 anos. Sansão governou 20. Por conta da sua conduta, por conta da sua má conduta, foi abreviado os dias de Sansão. Por causa das coisas que ele fazia que entristeciam o coração de Deus. E a pergunta é: como está o teu ministério? Como está aquilo que Deus te entregou?
como está sendo o teu caráter dentro do seu ministério. Como está sendo o teu caráter naquilo que Deus lhe entregou. Eu sou consciente de uma coisa. Deus, Ele me arrancou do fundo do poço, no meio dos drogados. Deus, Ele me arrancou dentro daquela favela, onde eu vivia drogado todos os dias. Mas Deus não me tirou de lá porque eu era bom. Deus, Ele me tirou de lá porque a Bíblia diz que grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Deus, Ele me tirou de lá porque Ele me ama e Ele precisa de pessoas que saiam para pregar para os drogados, de pessoas que levem a palavra aos drogados. E você? Da onde Ele te tirou? Você está levando a palavra às pessoas que passou a mesma coisa que você passou? Ou você acha que Ele nos tirou de lá porque nós somos bonitinhos? Eu até sou, mas não foi só por isso. Revela o manto, Missa. Amém, gente? Deus, Ele tem um propósito para nós, irmão. Deus, Ele tem um propósito. Nós precisamos fazer aquilo para o qual nós fomos chamados para fazer. Sansão, ele perdeu tempo se prostituindo. Sansão perdeu tempo fazendo coisas erradas. Nós não podemos perder tempo. Nós temos que fazer aquilo para o qual Deus nos chamou. Aleluia. Glória a Deus. Ou será que nós estamos brincando com o pecado como Sansão brincou? Temos que parar para pensar. O pecado, ele é traiçoeiro, irmão. O pecado deixou Sansão amarrado. O pecado deixou Sansão cego. O pecado, ele impede a gente de crescer. O pecado, ele nos faz andar tropeçando. A Bíblia diz que o meu povo caminha como cego, plena luz do dia. Porque está no pecado. Em plena luz do dia o povo está tropeçando, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer da vida. Então nós temos que agir não como Sansão. Podemos perder mais tempo com o pecado, irmão. Não podemos mais perder tempo com o pecado. Aleluia. Uma fraqueza de caráter não dominada hoje será a causa de uma tragédia moral amanhã. João 13:15. Porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, faça vocês também. Irmão, Bíblia, oração, jejum, faz qualquer crente vencer. Você pode procurar qualquer coisa na Bíblia, magia, pode procurar o que você quiser, mas você só vai ver um crente de pé se ele lê Bíblia, se ele ora, se ele jejua e se ele tem comunhão com Deus. Não existe outra coisa que mantenha um crente de pé a não ser isso. Toda vez que você para de ler Bíblia, você caiu. Quando a gente fala assim, fulano caiu, mas o fulano ele caiu quando ele deixou de ler a Bíblia. Não foi quando ele foi beber, foi quando ele parou de ler a Bíblia, quando ele parou de ter a comunhão com Deus. Ali ele já estava caído. É por isso que a igreja cobra. É por isso que o Espírito Santo bate direto. Bíblia, oração, jejum. Bíblia, oração, jejum. Porque Deus nos ama tanto
E Ele sabe que essa é a vitamina para nos manter de pé. Porque Ele não nos quer ver lá fora caído. Se todo crente parar para refletir e colocar ali na sua cabeça, eu preciso Bíblia, oração e jejum. Bíblia, oração e jejum. Isso vai te dar alegria para vir para a igreja. Isso vai te dar alegria para estar no meio dos louvores. Isso vai te dar alegria para trabalhar na obra de Deus. Tudo isso. Amém? Nós vemos que Sansão ele foi programado, separado para começar a livrar Israel dos filisteus. Mas como libertar alguém se ainda eu não sou liberto? Como eu vou conseguir libertar alguém se eu não sou liberto? Como eu vou conseguir libertar alguém, fazer com que alguém pare de fumar maconha se eu não sou liberto? Se de vez em quando eu tenho uma recaída. Como eu vou fazer alguém parar de fumar crack se de vez em quando eu tenho uma recaída? Irmão, nós temos que permanecer firme. As pessoas não lê Bíblia, o mundo lá fora não lê Bíblia, o mundo nos lê. O mundo nos lê, é o nosso testemunho. Nós temos que entender que nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós carregamos o nome de Cristo. Como que eu vou ter autoridade para falar para alguém parar de usar droga, se de vez em quando ele me vê caído? Vai fazer 12 anos que Jesus me libertou, irmão, das drogas. 12 anos. A gente pode cair, recair. A Bíblia fala que mesmo que o justo caia, 7 vezes será levantado. Mas naquele pecado da droga, eu nunca mais na minha vida caí. Depois que o Senhor me libertou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, nós temos que perseverar. O mais difícil já foi feito. Foi a cruz. Foi a parte mais difícil. Foi a cruz de Jesus. Ele já pagou. Ele foi lá por nós. Agora o nós é o mais fácil. É orar, ler Bíblia, jejuar e ter comunhão com os irmãos. E só esperar a volta dele. É o mais fácil, irmão. Mas como o Thales diz, viver é fácil demais. A gente aqui complica tudo. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos teimosos. Nós somos teimosos. Aleluia. Diga assim para o seu irmão: eu quero ser um vencedor. Você quer realmente ser um vencedor mesmo? Diga com fé, irmão, com fé. Eu quero ser um vencedor. Eu quero vencer as batalhas. Mas eu não quero errar como Sansão errou. Eu quero vencer. Vamos lá para a fórmula. Para ser um vencedor, aceite Jesus na sua vida. E se reconcilie com Ele hoje. Irmão, eu tenho 12 anos caminhando, sei de nada ainda. O pastor tem uns 30, tem gente que tem mais. A irmã Nice tem quase 70. Eu vou dizer agora para você, irmão. Todo dia nós precisamos se reconciliar com Deus. Quando Deus lhe chama aqui na frente, não fique lá atrás. Eu não, tô bem, tá não. Todo dia nós precisamos se reconciliar com Deus. Agora o orgulho, caráter deformado, nos impede de ser humilde. E de entender que precisamos melhorar todo dia. Amém? Glória a Deus. Não corra ainda não, que vai dar certo.
Irmão, assim como Sansão ele foi separado, consagrado para ser um vencedor, você tem que estar em Jesus, ou seja, você tem que receber Jesus na sua vida. Você tem que se reconciliar para que você seja separado para ser um vencedor. Tem que aceitar Jesus, irmão. Tem que se reconciliar. Quem aqui ainda não aceitou Jesus, levanta a mão, hein? Dá para mim saber quem ainda não entregou a sua vida a Cristo. Quantos tem? Todos já entregaram a vida a Jesus? Entregaram? Tem certeza? Amém. Romanos 8, versículo 34. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Está à direita de Deus e também intercede por nós. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Amém? Romanos 8, 29. Aqueles que de antemão o conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Fala assim pro teu irmão: irmão, tu tem certeza que tu se parece com Cristo? Amém. Glória a Deus. Isso é só reflexão, irmão, para a gente refletir. Se você se parecer com Jesus, você nunca vai ser um derrotado. Você nunca vai ser um derrotado. Amém? Porque Cristo é um vencedor. João 15:5 diz: sem mim, nada vocês podem fazer. Então, sem Jesus é impossível vencer. Aleluia. Agora, irmão, veja só. Sansão, quando o Espírito Santo saiu dele, ele foi preso facilmente. Ele foi colocado entre duas colunas, onde serviu de palhaço para aqueles homens filisteus. Mas chegou um momento que Sansão foi tão escarnecido que ele começou a pedir novamente a ajuda de Deus. Ele pediu a força de Deus só mais uma vez. E Deus deu a Sansão mais uma vez a força. E Sansão, quando recebeu o Espírito Santo, naquele momento, ele derrubou as duas colunas, aonde ele matou aqueles homens que estavam lá dentro, assim cumprindo o propósito de Deus, para qual ele foi nascido para fazer. O que eu quero dizer, irmão, nessa noite, é que Deus, ele tem um propósito na vida da gente. Independente que você queira ou não, o propósito de Deus na sua vida vai ser cumprido. Só que você pode decidir que esse propósito se cumpra na sua vida em paz, ou você vai decidir que esse propósito se cumpra debaixo de derrota e de guerra. De uma maneira ou de outra, Deus cumpriu o seu propósito, que foi libertar o povo. Sansão, ele pecou, quebrou a aliança com Deus. Sansão mentiu, adulterou, se prostituiu. E mesmo assim Deus usou ele para cumprir o seu propósito. O fato de Deus usar Sansão não quer dizer que Deus se agradava do comportamento de Sansão. O seu ministério, que era para ser 40 anos, foi só apenas 20.
e ele ficou no meio do caminho. O propósito que Deus tem para a tua vida é para toda a eternidade. Mas somente eu e você pode interromper esse propósito. Amém? E se você pensa que pode ficar no pecado e fazendo a obra de Deus, e que Deus está se agradando da sua conduta, cuidado. Cuidado. Porque Deus não está se agradando. Amém? Para encerrar, irmão, para ser um vencedor de verdade, é a fórmula. Tenha comunhão com a igreja. Esteja sempre em comunhão com a igreja, conversando com os irmãos. Esteja sempre no meio da alegria, do fogo da igreja. Tenha um caráter íntegro. Tenha um caráter íntegro. Porque a pessoa que é para você esconder algo é Deus. E nós não conseguimos esconder nada de Deus. Então não quero esconder nada dos homens. Tenha um caráter deformado, porque você está se enganando. Amém? E tenha Jesus verdadeiramente em sua vida. Glória a Deus. Fique de pé e venha aqui à frente. Somente aqueles que precisam se reconciliar e aqueles que ainda não deram a sua vida a Cristo Jesus.